Glória a Deus, bom dia na paz do Senhor Jesus, dá vontade de ficar louvando a Deus, aleluias, dá a paz do Senhor, povo de Deus. Eu vou dar paz. Paz do Senhor, irmãos. Eu tô aqui na live aqui e eu vou cantar um louvor. Canta um louvor então. Vem com o Juju é cara Jericó, Jericó, Jericó. Vem com o Juju é cara Jericó e a muralha subirá. Ei, ei, ei. Vem com o Juju é cara Jericó, Jericó, Jericó. Vem com o Juju é cara Jericó e a muralha subirá. Ei, ei, ei. Vem com... Eita glória, a paz do Senhor Jesus, povo lindo e abençoado nesta manhã gloriosa. Vamos cumprimentar aqui os irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, você que está chegando, seja bem-vinda, seja abraçada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, seja louvado. Compartilhe, né, irmãos? Compartilhe a live. Sejam bem-vindos. Mande para alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus, né? A irmã Neide Ferreira já está conosco, amada irmã. Glória a Deus. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado na vida de cada irmã. Aleluias, glória a Deus, Deus seja louvado. A Giovana, ela gosta muito de louvar a Deus, né? Ela está aprendendo, glória a Deus, né? Ela tem muita vontade de fazer a obra e a palavra de Deus nos fala, né? Como eu sempre digo aqui, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando ela crescer, quando ela envelhecer, ela não vai se desviar. Ah, pastora, mas eu tenho um filho adolescente, criei dentro da igreja, mas ele não quer saber da igreja. Irmã, calma, calma, tudo tem o seu tempo. Vai orando, vai buscando, vai intercedendo, porque Deus é fiel. Hoje eu vou direto para a oração, temos um tema muito importante e vamos orar em nome de Jesus, para Deus abençoar esta mensagem, esta live, que você seja mais que vencedora em Cristo Jesus. Prossiga, porque há um evento próximo para acontecer neste mundo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém. Acho que eu coloquei sabonete no nariz, estou coçando. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai. É na Tua presença mais uma manhã que estamos aqui para Te buscar, louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela noite de sono, pelo pão de cada dia, pelo amor que o Senhor tem tido conosco, os cuidados que o Senhor tem tido conosco neste lugar, que a Tua unção venha a ser derramada cada dia mais, que a Tua misericórdia esteja no meio de nós. Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Assim nós cremos no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia, nas nossas vidas. Nós Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado para cada um de nós. Nós Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Entregamos esta live, esta mensagem, este canal, Senhor, que seja como o Senhor deseja que seja feita a Tua vontade. Assim entregamos tudo nas Tuas mãos, que o Senhor venha usar a nossa boca, tocar com brasas vivas e que possamos entregar a Tua mensagem como ela é.
Aleluias, louvado seja o teu nome, engrandecido, grandioso, poderoso, aquele que abre o mar, aquele que derruba muralhas, aquele que vai à frente da batalha. Senhor, sem a tua presença não podemos fazer nada. Então, Senhor, encha-nos do teu espírito, da tua presença neste lugar, Senhor. Vai alcançando vidas aos quatro cantos deste mundo, Senhor. É o Senhor que vai dar o sopro, Pai. Então nós esperamos em Ti para que o milagre aconteça, para que esta mensagem, Pai, tenha endereço certo. Vai trabalhando nos corações, vai convencendo aquele, Pai, que precisa ainda aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Que esta mensagem seja edificante para esta pessoa e que ela receba de bom grado as Tuas bênçãos, a Tua palavra, a verdade, Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Em tudo dai graças. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Deus é tremendo. Hoje vamos falar sobre o arrebatamento. É uma pequena porção hoje, irmãos. Por quê? Porque este tema dá várias mensagens. Então, nós vamos falar um pouquinho, bem pouquinho sobre o arrebatamento, mas que você vai entender que é um evento que está para acontecer neste mundo e devido aos acontecimentos, né, como eu já relatei aqui na semana passada em Mateus 24, nos últimos tempos os sinais estão acontecendo, nação contra nação, é guerra, é fome, é peste, é doenças, é filho contra mãe, é mãe contra filho, filho contra pai, pai contra filho, parentes uns contra os outros, o amor de muitos esfriando, falsos profetas por aí. Nós estudamos as 7 igrejas do Apocalipse. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links, os 7 dias que foram pregados sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Aí numa das lives ali vai ser entre 2 partes, porque teve a queda de luz, né? Então são 8 lives que falam sobre as 7 igrejas do Apocalipse, fazendo um comparativo com as 7 parábolas do livro de Mateus no capítulo 13. Cada parábola tem uma referência a uma igreja do Apocalipse. E as 4 últimas igrejas que nós falamos é para os tempos de hoje, né? A igreja de Laodiceia, por exemplo, a última igreja que nós estudamos, é uma visão profética para os dias de hoje. Tudo que nós conversamos, estudamos aqui, é o que acontece dentro das igrejas, né? Em determinada igreja acontece um problema, ali Deus elogia, ali Deus exorta, ali Deus dá a direção. Em cada uma delas, se você quiser rever as lives, vai estar na descrição dos vídeos, tá certo? Deus abençoe cada um. Mas hoje, sobre o arrebatamento da igreja. Aleluias! Mas o que é arrebatamento? Segundo o dicionário, se diz que arrebatamento é arrancar com força, arrancar rapidamente. Então o que vai acontecer? Deixa eu trazer uma palavra aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Glória a Deus, eu vou colocar aqui na tela. Vamos colocar aqui na tela. Glória a Deus, olha só. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluias. Então, aqui está dizendo depois nós, porque primeiro os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados, depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados.
Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 2 e 4 diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis ou inefáveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Aleluias, glória a Deus. Atos 8:39, isso aqui é exemplo de pessoas que foram arrebatadas. Ali em Atos 8:39 diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. Então, é o que nós falamos aqui, arrancado repentinamente. Lá no grego diz harpazo, que é arrancado com força. Mas nós não vamos falar no grego, no hebraico e no aramaico, não. Nós vamos falar aqui rapidamente sobre o arrebatamento em si, o significado. E para quem que é o arrebatamento? Então, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Glória a Deus. Isso aconteceu no passado, mas o arrebatamento é quando os salvos que estão vivos serão levados para o céu junto com Jesus. Para quem que Jesus virá? Para os salvos. Aleluias. Virá novamente. Por quem que Jesus virá? Jesus virá pela sua igreja. Jesus virá buscar a sua igreja. É por isso que todos os dias nós estamos falando sobre conserto, sobre arrependimento, sobre estar com a vida no altar, sobre cumprir a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Hoje eu estou aqui na frente destas câmeras, amanhã eu posso não estar. E aí, será que eu vou subir quando Jesus voltar? Bom, se eu morrer amanhã, pronto, morri amanhã. Quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ser ressuscitados e vão subir junto com Cristo. E aí, aquela passagem que eu coloquei ali para vocês, de 1 Tessalonicenses, né? Depois nós. Então, primeiro aqueles que morreram, dormiram em Cristo, né? Aqueles que dormiram em Cristo vão ser ressuscitados e depois nós, o que ficarmos vivos, quem estiver vivo na época do arrebatamento, será arrebatado juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Então, primeiro, os que dormiram em Cristo, depois os que estiverem vivos neste grande dia, neste grande evento que vai acontecer na terra, aonde Jesus relata os últimos tempos ali em Mateus 24, que ele fala das guerras, ele fala do princípio das dores. Nós já estamos nesses últimos dias, no princípio das dores, porque o mundo já está gemendo. Então nós estamos ali na época da igreja da Laodiceia. Amém? Frieza espiritual, apostasia, abandonar da fé, o esfriamento do amor, o aumento da iniquidade esfriando o amor, o pecado aumentando, e tudo isso nos remete a um grande evento que é o arrebatamento da igreja, que depois surgirá a grande tribulação, mas isso já é assunto para outra live. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento. Amém, glória a Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E aí, Jesus esteve na terra, foi o Verbo que se tornou carne, habitou entre nós,
nos deixou um legado, nos deixou ensinamento de humildade, nos deixou ensinamento como fazer discípulos, deixou a sua palavra para ser pregada. Então ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vai vir buscar a sua igreja na sua segunda vinda. Amém? Então é isso que nós estamos aqui estudando. E aí ele virá pela sua igreja, ele virá pela sua noiva. A sua noiva é a sua igreja, é a noiva que está se preparando para subir. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, é comparado à noiva. Então a noiva se prepara para receber o noivo. E esta igreja, esta noiva é formada por todos os salvos. Quem são os salvos? Aqueles que aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador, que tiveram a nova vida, o novo nascimento, que nasceram da água e do Espírito e assim se tornaram filhos de Deus. Então entenda que há um processo, há uma preparação. Não vai ser de qualquer maneira subir ao céu. Por isso que nós falamos aqui que temos que pagar um preço na obediência, na prática da palavra, que não há como pegar atalhos, não há como abreviar, digamos assim, né? Estou falando com as minhas palavras aqui. Não há como abreviar nada do que está escrito na palavra de Deus, não tem como rechear, não tem como misturar. Nós falamos ali da parábola do fermento, não tem como acrescentar, não tem como tirar. E falamos também que o crescimento da igreja deve ser natural, sem fermento, sem acrescentar doutrinas farisaicas, doutrina de Balaão, de nicolaítas, nada disso. A igreja deve ter um crescimento natural. Então, vamos lá. Vamos puxar aqui 1 Coríntios 1:7. Vamos falando dos versículos, vamos comentando. 1 Coríntios 1:7. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Bom, Filipenses 3:20 vai falar assim: mas a nossa cidade está aonde? Nos céus. A nossa cidadania é no céu. É por isso que nós não devemos nos preocupar com tantas coisas nesta terra. Com bens materiais, tudo isso vai ficar, o teu carro vai ficar, a tua casa vai ficar. Amém? A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você pode ver que tudo que nós falamos tem respaldo bíblico. Tudo está na palavra de Deus. Aleluias. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, diz assim: aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado a quem? Aos que o esperam para a salvação. Amém? Então, nós estamos aqui no aguardo, como diz ali, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias, Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja te espera. A tua igreja está se preparando e é um remanescente, irmãos. Não adianta dizer que serve a Deus, que ama a Deus, se não cumpre os seus mandamentos. Se você não se importa com o teu próximo, se você vê alguém que precisa, alguém que te pede ajuda e você nunca estende a mão.
Preste atenção, Deus está às portas, Jesus está às portas. Nós já falamos durante essa semana, Apocalipse 3:20, por exemplo: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, quem abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Fala de comunhão com Deus, fala de intimidade com Deus, fala que quando Jesus, ele está batendo, mas ele vai vir e ele está vindo. A trombeta está tocando, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Então, o próximo evento deste mundo, digamos assim, que está agendado, e nós não sabemos nem o dia, nem a hora, vai vir como um ladrão, como um piscar de olhos. É por isso que todos os dias nós temos que estar preparados. Como que se prepara? Pela palavra, pelo ouvir a palavra. Você vai acrescentando a tua fé. Romanos lá diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Hoje você está acrescentando um pouco mais na tua fé. Cada vez que você ouve a palavra de Deus, você está acrescentando mais a sua fé. Então, esse próximo evento, descrito em várias passagens bíblicas, acontecerá quando o próprio Senhor Jesus aparecer no ar para arrebatar os seus. Como é que eu posso citar um exemplo? Vai ser como um imã celeste, né? Cristo virá à terra como um poderoso e gigantesco imã e levará o seu povo até as nuvens. Lá em 1 Tessalonicenses 4:17 você viu ali. E este será um acoplamento. Um acoplamento. Eu não tenho uma imagem aqui para mostrar, mas vai ser como um imã que vai puxar. Quando esse imã passa voando por uma terra, esta terra comparada a uma terra cheia de lixo, vamos comparar assim, a terra cheia de lixo, tá? Somente as coisas metálicas voam ao seu encontro. Então, o imã, ele puxa coisas metálicas. Então, nesse mundo cheio de sujeira, cheio de lixo, no meio de todo aquele lixo ali vai ter metais, né? Coisas metálicas. Então, o que vai acontecer? Qual é a comparação? Assim também Cristo será um divino imã. O próprio Senhor Jesus vai ser como um imã que passará pela terra, ao qual a terra como um gigantesco lixo, um lixo moral, porque a gente sabe que tem muita coisa errada acontecendo. E aí somente os crentes, somente os salvos que tenham o metal, esse metal é comparado ao que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, aquele crente que tem o Espírito Santo vai ser comparado ao metal. Então Jesus vem como imã, só vai subir para o metal aquele que tem o Espírito Santo, aquele que foi salvo, aquele que Jesus irá arrebatar. Então voarão até as nuvens e se juntarão a ele. Amém? Então, a terra como um grande lixão, tá? E nesta terra tem os metais. Quem são os metais? As pessoas salvas, as pessoas que serviram a Deus, que foram fiéis, que obedeceram os seus mandamentos, que aceitaram a Cristo, se tornaram filhos de Deus. São comparados ali ao metal. E Cristo é o imã. Então, os crentes vão se grudar ali ao Senhor Jesus e vão subir. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos a minha comparação, né? Então, Jesus virá como um grande imã e os salvos vão se grudar ao Senhor Jesus e vão subir. Amém? E o arrebatamento, ele é resultado exato da vinda do Senhor Jesus. O arrebatamento será tanto daqueles
que já morreram em Cristo, como eu falei no início, né? Vão ressuscitar, vão subir, e também para nós, ou eu não sei se vou estar vivo até o arrebatamento, né? Mas para aqueles que estiverem vivos durante o evento do arrebatamento. Amém? E aí terão os seus corpos transformados. Todos os salvos subirão entre as nuvens. Imagina, irmãos. Você já se imaginou subindo entre as nuvens para encontrar com o Senhor Jesus? Imagine, irmãos, imagina aí nesse céu lindo, você ali subindo com o Senhor Jesus nos ares. E aí, depois desse evento, nós vamos ficar para sempre com o Senhor Jesus. Por isso que sempre nós estamos dizendo, vamos marchando a Nova Jerusalém, vamos trilhando esse caminho, né? Porque nós estamos em uma maratona. Ontem eu falei isso, nós estamos numa maratona rumo à Nova Jerusalém. Quando chegar o dia do arrebatamento, chegou o dia de nós irmos para casa. E ali sim, né, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá luto, não haverá morte. Que dia maravilhoso, irmãos. Por isso que nós temos que nos esforçar aqui. Aqui é o tempo do esforço, para depois receber o melhor, que é a vida eterna. Na cidade santa, na Nova Jerusalém. Aleluias. Lá sim, toda lágrima vai ser enxugada. Nem choro, nem dor. Jesus venceu a morte. Por nós, né, irmãos? Então, eu vou falar de duas grandes passagens que falam sobre isso, entre outros versículos aí, que eu vou citando. Vamos ver 1 Tessalonicenses 4 primeiro, que é tremendo isso aqui, irmãos. Glória a Deus, vamos lá. Palavra de Deus. Olha só. 1 Tessalonicenses 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Foi o que eu falei há pouquinho, irmãos. Aqueles que dormiram em Cristo, eles vão ressuscitar. E aí, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Eles vão ressuscitar, irmãos. Eles vão ressuscitar e vão subir. Aqueles que morreram, aqueles que dormiram, porque quem está em Cristo não morre, ele dorme. Então, aqueles que dormiram em Cristo Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, olha só, agora é nós, ou seja, as pessoas que estiverem vivas nesse evento do arrebatamento. Então, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com barulho, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Aqueles que já dormiram em Cristo, irmãos, vão ressuscitar primeiro, depois aqueles que estiverem vivos.
Tá bem explicadinho na palavra de Deus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Primeiros que já dormiram em Cristo. Deus irá ressuscitar essas pessoas primeiro. Depois, aqueles que estiverem vivos, e aí então você tem aquele familiar que dormiu em Cristo Jesus, Deus vai ressuscitar ele primeiro, e se você estiver vivo, vocês vão subir juntos. Primeiro, os que já dormiram em Cristo, depois os que estiverem vivos, aleluias. Nessa passagem aí, o apóstolo Paulo está respondendo uma pergunta que incomodava os tessalonicenses, né? Então o apóstolo Paulo estava explicando como seria este evento, né? E quando eles estavam lá em Atos, né? No capítulo 17. E aí eles tinham dúvidas sobre isso, né? Então eles aprenderam essas verdades preciosas sobre o glorioso retorno de Cristo à terra. Como eles já dormiram em Cristo, vão ser os primeiros a ser ressuscitados. Depois, os que estiverem vivos. Glória a Deus. Aleluias. Ali no versículo, vamos voltar aqui um pouquinho, no versículo 13, olha só. Aqui no versículo 13... Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. É uma realização. No 14, ele fala da morte do crente aqui, porque se cremos, Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Deus os tornará a trazer com ele, é uma tranquilidade. A morte do crente é um sono tranquilo. Então, quando alguma pessoa morre em Cristo, nós temos que ter aquela paz no coração. E aí no versículo 15, quando diz ali, né, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, é uma revelação. Deus está revelando isso para nós. A forma como o apóstolo Paulo usa o pronome na primeira pessoa do plural aqui, sugere que ele aparentemente ele esperava estar vivo quando Cristo voltasse, mas depois ele descobriu o contrário, né? Cada um de nós até tem esperança de estar vivo quando acontecer esse evento, mas nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, então nós temos que confiar em Deus, nós temos que entregar tudo para Deus. E o apóstolo Paulo entendeu, lá em 2 Timóteo 4,6, quando ele falou assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele já sabia que estava próxima a partida dele. Ele já sentia que o dia que ele já tinha cumprido a missão dele, que logo, logo ele estaria com Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nesses demais versículos ali, no 16, né, vai mostrando o retorno, sugere com frequência que Miguel será esse arcanjo, com base em Daniel 12, né? Daniel 12, que fala ali, se pressupõe, né, que se sugere que com frequência que Miguel será esse arcanjo, com base escrito lá em Daniel, irmãos, que diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão,
uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Glória a Deus. Então, o arrebatamento, a segurança, e então, por final ali, a palavra de Deus nos diz, né, que nós devemos consolar uns aos outros com estas palavras. Amém? E a outra passagem que eu quero deixar aqui a respeito do arrebatamento é 1 Coríntios 15, nos versículos 51 a 53. Diz assim a palavra de Deus: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptividade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Qual segredo ou mistério é este? Milhões de cristãos um dia irão alcançar o céu sem morrer. Isso é o mistério do arrebatamento. Todos seremos transformados num abrir e piscar de olhos, como está relatando aqui a palavra do Senhor. Ante a última trombeta, em pelo menos 3 passagens bíblicas envolvendo o arrebatamento, a trombeta ou uma trombeta é mencionada, né, irmãos? Glória a Deus. E a frase tem vários... Vou dizer as 3 passagens, mas eu não vou mostrar aqui. Lá em 1 Coríntios 15... Bom, você já viu. 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4, 16 e Apocalipse 4, 1. Inúmeras passagens, irmãos, inúmeras passagens falam. Mas a frase, a trombeta de Deus, o que quer dizer? Lá no Antigo Testamento, a trombeta de Deus significava 2 coisas. Primeiro, convocar para a batalha. Quando se tocava a trombeta, se estava convocando para a batalha. Em segundo lugar, quando se tocava a trombeta, era para adorar. Era adoração. Então, primeiro chamando para a batalha e depois adoração. Oh, glória! Mas qual desses 2 significados está envolvido no arrebatamento? Os 2. Os 2 estão envolvidos no arrebatamento. Ambos estão. Um é direcionado aos anjos e o outro aos crentes, aos salvos. Então, qual é que é direcionado para os anjos? Preparem-se para a batalha. E para nós, os salvos, o que quer dizer o toque da trombeta? Quer dizer, preparem-se para adorar. Aleluias! Os anjos vão tocar a trombeta, vão se preparar para a batalha. E nós, quando tocar a trombeta, vamos nos preparar para adorar. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias, cantando junto com os anjos do Senhor. Imagine que glória será, meu Deus do céu. E aí, quando ele fala ali incorruptível, né? Quando fala aqui, glória a Deus. Aqui, quando fala em incorruptibilidade, palavra bem grande, né? É o ato supremo, é o ato natural, supernatural, em que o corpo dos crentes que se foram
será ressuscitado. E a imortalidade que está falando ali no final é um ato também supernatural em que os corpos dos crentes que vivem será transformado. Glória a Deus. Aleluias. Talvez seja um pouco difícil de você entender esta mensagem, mas há um grande evento que está para acontecer. O que nós estamos falando hoje é sobre o arrebatamento da igreja. Nós estamos pregando todos os dias sobre preparação, sobre arrependimento, sobre salvação, porque vai haver um tempo em que você vai buscar e não vai achar. Você não, algumas pessoas, né, vão buscar e não vão achar. E por isso que a palavra de Deus nos diz: buscai a Deus enquanto Ele está perto, enquanto você pode achar. Hoje você ainda dá tempo de você voltar para Cristo, ainda dá tempo de você se arrepender desse pecado, ainda dá tempo de você aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Ajude ao próximo, faça a obra do Senhor, se envolva com a obra do Senhor, se envolva com os necessitados. É por isso que todos os dias estamos pregando: arrependa-se, é para o teu bem. Esta mensagem de arrependimento é aqui para que você possa, quando Jesus voltar entre as nuvens, você possa subir junto com o teu pai, com a tua mãe, com o teu familiar. É por isso que você não deve desistir de orar pela tua família, porque um dia você estará subindo junto com a tua família. Se alguém da tua família, a tua mãe, dormiu em Cristo, amém, glória a Deus. O dia que vier o dia do arrebatamento, ela vai subir, ela vai ressuscitar e vai subir. E você vai encontrar no céu. Então, ore pelo seu familiar, pela sua esposa, pelo seu esposo. Ninguém vai poder agarrar na saia lá da esposa, vai poder agarrar lá na calça do esposo, não. Até porque as vestes vão ficar nessa terra. Mas é uma alegoria, né? Uma maneira de falar. Se prepare, se prepare. Então, quando a noiva estiver pronta, o noivo vem buscar a sua igreja. A noiva é a igreja. O noivo é Cristo. Quando a noiva, a igreja estiver pronta, o noivo, Cristo, virá buscar a sua igreja. O livro de Efésios fala muito ali sobre isso. O arrebatamento. Cristo vem nos ares, né? Esse é o arrebatamento. Depois eu vou falar um pouquinho da segunda vinda. Ele vem pelos seus santos. Jesus vem por aqueles que estão salvos, aqueles que aceitaram a Cristo. O arrebatamento é um mistério, né? É uma verdade desconhecida no Velho Testamento, mas que hoje nós sabemos que esse evento vai acontecer. Nunca é dito que a vinda de Cristo para os seus santos é procedida por sinais no céu. Não vai haver nenhum sinal antes. Vai ser durante o evento do arrebatamento. Não vai vir, está chegando o arrebatamento. Aquele sinal lá já está dizendo que vai vir o arrebatamento. Não. Ele vai acontecer num abrir e piscar de olhos, como diz a palavra. Ele é conhecido como o dia de Jesus, o dia de Cristo, o dia do Senhor. E o arrebatamento é uma época de bênçãos. É bênção, irmãos. Imagina ser arrebatado ao céu num piscar de olhos. Aí a pessoa olha para o lado, cadê a Jaqueline? Cadê o Márcio? Cadê a Juliana? Aquele que não está salvo vai ver você. Cadê? Não está mais. Subiu. Oh, glória! Cadê a irmã Cláudia? Cadê a irmã Gisélia? Aleluias. Cadê a irmã Vera? Cadê a irmã Lúcia? Subiu. Oh, glória. E aí, né, em Apocalipse 22:16, que eu já falei, Cristo virá como a brilhante
estrela da manhã. Enquanto que a segunda vinda, né? Aí quando Jesus vir à terra, como está lá em Zacarias 14:4, quando Jesus ele vem à terra, aí ele não vem pelos seus salvos, ele vem com os salvos, ele vem com os santos, ô glória! Aí nós viremos junto com Jesus. Amém? Daí vai ser o contrário, né? Aí nós já vamos vir juntos. Mas isso é assunto para uma próxima live, que vamos falar na grande tribulação. Cristo vai vir como o sol da justiça, né? Com a cura em suas asas. Ô glória! Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos trazer um louvor aqui. E daqui a pouquinho vamos concluir esta mensagem, esta breve mensagem sobre o arrebatamento da igreja, né? Glória a Deus. Antes de subir pra glória, meu Jesus nos prometeu que viria novamente pra buscar um povo seu. E os sinais já mostram sua vinda, a palavra está a se cumprir. É reino contra reino, nação contra nação, irmão contra irmão. É tempestades, tsunamis, maremotos, fome, peste e praga, grandes terremotos, doenças incuráveis, e entre todo o povo reina a falta de amor. Mas a igreja já está alerta, aguardando a volta do Rei. Em um segundo subiremos com Deus para as mansões celestiais. Eu vou entrar cantando, junto com todos os anjos, regidos pelo Rei dos Reis, todos em uma só voz. Breve vai acontecer, os mortos vão ressuscitar e essa igreja desaparecer quando a trombeta ecoar. Quando a trombeta ecoar no dia glorioso, eternamente lá no céu eu vou morar com o noivo. Eu vou vencer a gravidade, ter um novo corpo. Quando a trombeta ecoar, quando a trombeta ecoar, eu vou morar no céu. Quando a trombeta ecoar, erguerei meu troféu. E tudo isso acontecerá quando a trombeta ecoar. Mas a igreja já está alerta, aguardando a volta do Rei. Em um segundo subiremos com Deus para as mansões celestiais. Eu vou entrar cantando, junto com todos os anjos, regidos pelo Rei dos Reis, todos em uma só voz. Breve vai acontecer, os mortos vão ressuscitar e essa igreja desaparecer quando a trombeta ecoar. Quando a trombeta ecoar no dia glorioso, eternamente lá no céu eu vou morar com o noivo. Eu vou vencer a gravidade, ter um novo corpo. Quando a trombeta ecoar, quando a trombeta
trombeta ecoar, eu vou morar no céu. Quando a trombeta ecoar, erguerei meu troféu. Que tudo isso acontecerá quando a trombeta ecoar. Nunca mais eu irei chorar, sepulcros lá não haverá. Ali será meu novo lar, eu sou herdeiro daquele lugar. O meu nome ouvirei ali, benditos de meu Pai, vinde a mim. E tudo isso acontecerá quando a trombeta ecoar. E tudo isso acontecerá quando a trombeta ecoar. Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os viste subir. Então você vai ver Jesus novamente como viste subir. Estavam falando ali, né? E glória a Deus, Jesus que virá para buscar a sua igreja. Amém. Você vai se preparando aí, você vai buscando a Deus, obedeça a voz do Senhor, confia no Senhor de todo o coração. Ele vai restabelecer a tua casa, Ele vai restabelecer o teu ministério. Continua firme, continua buscando, continua clamando a Deus, continua se humilhando na presença de Deus, continua buscando por este familiar que muitas vezes é um pouco rebelde, mas você ora, você busca, você intercede para que neste grande evento chamado arrebatamento, você possa subir junto com teus familiares, eles possam subir junto contigo. Aleluias, glória a Deus. Deus seja louvado por esta mensagem nesta manhã, que possamos sempre estar com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Você que está chegando no canal, essa live vai ficar gravada. Eu sei que muitas pessoas irão assistir depois. Então cuide da tua família, ore, busque pela tua família, se consagre, tenha uma vida reta nesta terra, tenha uma vida pautada na palavra de Deus e creia que este evento chamado arrebatamento vai acontecer em um piscar de olhos. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 15, 20 anos, mas vai acontecer. E nós sabemos que está próximo pelos acontecimentos. Você leia lá, quando eu já preguei aqui na semana passada sobre Mateus 24, existem várias passagens, você vai lendo ali, você vai vendo as referências e você vai vendo a concordância ali com aquela palavra, com aqueles versículos, e você vai ver que este evento está muito próximo. Amém? Então, os crentes, os salvos devem estar prontos e esperar constantemente por esse evento. Viva como se fosse o último dia. Bom, você vai dormir, você vai pensar: eu estou preparada se Jesus vier nessa madrugada? Então você vai se preparando aí. Cristo virá de modo inesperado. O momento exato ninguém sabe. Ninguém sabe. Não pode ser calculado, ninguém sabe. Cristo virá arrebatar a sua igreja. Os que estiverem na terra nessa ocasião, os que estiverem mortos vão ser ressuscitados, os que estiverem vivos subirão junto. Oh, glória! Glória a Deus! E aí os santos, os salvos serão poupados da ira vindoura. Virá uma grande tribulação aí, mas se você for arrebatado junto com a igreja, você subir aos céus junto com Jesus, você vai escapar
dessa grande tribulação, desta ira vindoura. Glória a Deus. E os crentes que viverem nessa ocasião receberão corpos transformados. Glória a Deus. Todos os santos arrebatados serão julgados por Cristo. Os crentes serão julgados segundo as suas obras. E os fiéis receberão galardões. Oh, glória! Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta mensagem gravada no teu coração. Amanhã, se Deus nos permitir, vamos continuar falando, vamos continuar nos preparando na palavra. Então, você tem um motivo para não desistir da tua salvação. Você tem motivos para orar. Você tem motivos para agradecer a Deus por conhecer a sua palavra, por ter os seus olhos e os ouvidos abertos espiritualmente. Você teve os exemplos das 7 igrejas do Apocalipse, que você pode ver o que é certo, o que é errado, o que Deus elogiou nessas igrejas, qual é o mandamento, qual a repreensão, qual o conselho que ele deixou. Mas o maior conselho que Jesus deixou: arrependa-se. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se arrependa, mude de vida, se santifique na palavra, se consagre. Todos os dias nós estamos pregando e vamos continuar pregando até que Jesus venha nos buscar. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pastor Márcio estará vindo aqui fazer a oração da fé, a oração final, abençoando cada irmão, cada irmã, cada pedido de oração. Em nome de Jesus, vamos orar. Deixem aí os pedidos de oração, estaremos orando por eles. Vamos orar por todos que estão na live e você que está chegando também receba a nossa oração. Todos. Recebam a oração no coração, independente de eu falar o nome aqui ou não, você receba a oração em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é bom em todo tempo. E glória a Deus, né, Pastor Márcio? Vou botar um louvor aqui e o pastor já está chegando com a oração. Que bênção esta palavra de arrebatamento. Eu fico impressionada como Deus é bom em nos ensinar. Aleluias, glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos trazer a levita do Senhor ali de Goiás, a irmã Ana Cleia, glória a Deus. Cadê a Ana Cleia? Ana Cleia, por onde você anda? Louvores lindos e abençoados desta irmã, né? Glória a Deus. O irmão Rafael Almeida também vai um grande abraço. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Ao irmão Ananias Pereira também vai um grande abraço. Glória a Jesus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Aleluias. Ame ao Senhor, Ele é bom. Ama o Senhor. Olha da onde Ele te tirou. Ele ouve a tua súplica, a tua oração. Ama o Senhor. Glória a Deus. Livrou-me em tempos de angústia. É nesse tempo que Deus te livra. Ama o Senhor. Tirou-me Lá de trás, de onde você foi tirada, lembre-se sempre. justo e quão piedoso. Deus é piedoso, Tem misericórdia. é misericordioso, aleluias. Ordem de morte me Glória a Deus, livramento de morte. angústia e Deus te livra da angústia e da dor. coração de tristeza, choro. Aí você clama, oh glória, Invoquei ao meu Senhor, oh glória. Porque tu, Senhor, livraste os meus olhos das lágrimas, oh glória. Louve a Deus livraste minha alma da morte. porque tu, Senhor, livraste
Livraste os meus pés da guerra, livraste minha alma da morte, pusestes tua vida em mim, oh glória! O que nós podemos dar a Deus? O nosso sacrifício vivo, a nossa adoração da sua salvação. Glória a Deus. Invoque a Deus enquanto você viver. Invocarei ao meu Senhor. Glória a Deus, aleluias. Porque tu, Senhor, livraste os meus olhos das lágrimas, livraste os meus pés da queda, livraste aleluias. Oh, glória. Quem está feliz nesta manhã? Oh, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Clame ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Aleluias. Estamos felizes, né, amados irmãos, porque o Senhor é bom. Sua palavra é boa, perfeita e agradável. Ensinamentos do arrebatamento, né? A igreja precisa pregar o arrebatamento. Aleluias. Precisamos anunciar a preparação da igreja para se encontrar com o noivo Jesus. O esposo, Jesus, está voltando buscar a noiva, a igreja do Senhor. Naquele dia haverá o banquete. Quem quer estar lá juntamente comigo, com a pastora Jaqueline, no banquete celestial? Tutanos bem gordo, vinhos puro. Não é esse vinho fermentado, não tem nada comparado que o Senhor tem para nós. Começa aqui na terra, com certeza. Todo dia o Senhor prepara um banquete para nós. Tendo pouca força, né? Guardando a palavra do Senhor. Como aquelas, aleluia, 5 virgens prudentes. Está narrado lá em Mateus capítulo 25. O reino de Deus é comparado, aleluias, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas, lamparinas e foram ao encontro do esposo. Aleluias. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas, nécias. As 5 prudentes pegaram, levaram, aleluia, suas lâmpadas e se encheram de azeite. Mas aquelas nécias, as loucas, só levaram a lâmpada e esqueceram do azeite. Quando o noivo chegou, aleluia, ao encontro, elas adormeceram. Quando elas viram o barulho da trombeta, Jesus, o noivo, aleluia, chamando, glória a Deus. E as prudentes estavam cheias da candeia, o azeite estava transbordando, aleluias. E elas foram receber o noivo com aquele azeite, com a presença. Elas tiveram, aleluias, o nutriente dentro delas. A presença de Deus foi a diferença para o arrebatamento da igreja. As loucas não tinham azeite, não tinham a presença, só tinham a letra, só tinham, aleluias, a lâmpada, mas faltou, aleluia, o azeite. Por isso que o crente não pode estar vazio. Tem que se esvaziar da carne e deixar o Senhor encher de azeite, encher da presença de Deus. Você tem anseio pela presença de Deus? Você almeja o arrebatamento? Você será, como as prudentes.
As 5 por dentro. Glória a Deus. Então vamos orar nesta manhã. Você recebeu a palavra e Deus tem vitória para nós. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Feche os teus olhos agora, quem pode. Somente creia. Almeja a palavra do Senhor. Tenha prazer de estar buscando a face do Senhor. Quando você tem este prazer de estar na presença de Deus, este amor pela palavra, pelo ensinamento, o Senhor se compromete com a tua vida. A Giovana, minha filhinha, né, deu uns glória aqui. Bênção de Deus. Daqui a pouco ela chegará aqui para dar um glória. Amados, vamos orar então. As horas se foram, você, aleluia, ganhou esse tempo, você não perdeu. Com Deus você não perde. O pouco com Deus é muito. Aleluias. O arrebatamento da igreja. Quem tem prazer de estar na presença do Senhor nesta manhã, dá um brado de glória. Aleluias. Estamos felizes porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Vamos orar então. Coloque agora na presença do Senhor os pedidos agora, o teu coração agora, reflita agora, abre o teu coração, deixe agora os problemas de lado agora, as coloca na presença de Deus agora, que é Ele que vai resolver, nós não resolvemos nada, o Senhor é o que tem a palavra final, aleluias, nós somos fracos, mas o Senhor é forte, o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Maldito é o homem que confia no homem. Confie no Senhor. Entrega o teu caminho e no mais Ele fará. Ele é fiel. Ele fará a sua justiça derramar sobre a nossa vida. Oramos. Oh meu Deus, papai, é na tua presença, Senhor amado. Eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, eu glorifico, Pai. Eu estou feliz porque o Senhor está na minha vida. A vida de cada irmão aqui que está aqui de bom grado, recebendo, tem ouvido, está ouvindo, tem olhos, está vendo a boa nova da salvação, palavra de arrebatamento, aleluias, uma palavra edificante, uma palavra que nos faz almejar a tua vinda, Senhor. Por isso, quanto mais nós se achegamos a ti, Senhor, mais o Senhor se achega a nós, mais nós estamos com azeite na botija, aleluia, o vaso está transbordando, vai transbordar, e você terá para repartir, diz o Senhor nesta manhã, aleluias, obrigado papai, pelo teu sacrifício lá na cruz, nós te agradecemos, o Senhor é fiel, Senhor, eu coloco cada vida na tua presença, Senhor, como anjo da tua igreja, ó Pai amado, aleluias, cada vida de perto, de longe, estamos aqui cultuando, glorificando ao teu nome, Senhor. Oh papaizinho, o Senhor é fiel para aqueles que são fiel a ti, é um povo zeloso e de boas obras, Senhor, que tanto passou situações difíceis no decorrer deste ano, aleluias, mas o Senhor é Deus que tem dado livramento, o Senhor é Deus que enviou seus anjos para ser nossos conservos, aleluia. Há uma escada de cima a baixo, ao céu se abriu ao favor, aleluia, dos filhos que são obedientes, aleluia, aleluias, que é o Espírito Santo que nos ensina a fazer a tua obra, ensina este povo a obedecer, a estar no teu caminho, a se alegrar, se regozijar. Nesta manhã, visita os hospitais, Senhor, visita aqueles que estão ali, Senhor, pedindo socorro, meu Deus, envia missionários, Senhor, e nos envia, Pai, prepara o caminho, Senhor, para a tua semente, Senhor, ser plantada, Senhor, ser lançada na terra, ó Deus amado, cada vida, aleluias, que está aqui, eu abençoo cada família, cada filho, cada pedido das mamães, aleluia, pelo casamento, pelos filhos, pelos netos, aleluia, enche da tua presença,
presença, papai, que eles venham se criar nos seus caminhos, que eles venham ser os pai e mãe, aleluia, olhar, Senhor, e ter princípios bíblicos para a sua família, ensinando os seus filhos ao caminho que devam seguir, aleluia, na tua presença, Senhor, eu coloco vidas que estão talvez tristes, Senhor, eu não sei a situação, mas o Senhor é Deus que resolve, a tua mão é forte, a tua mão é poderosa, Senhor, para entrar naquela situação que está difícil, o Senhor é Deus que resolve, aleluia, toma de conta cada vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, abençoa as autoridades, eu abençoo, Senhor, aqueles que estão presos, eu abençoo as criancinhas, eu abençoo os velhinhos, eu abençoo, Senhor, nos colégios, professoras, diretores, aleluia, cada um, Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado pelo meu alimento, pela minha cama, eu te agradeço porque o Senhor me confiou, Senhor, este ministério, eu sou grato a Deus e a tua serva, por tudo que o Senhor fez por nós, as ovelhinhas, Senhor, quantas ovelhinhas estão aí, Senhor, perdidas da casa de Israel, mas aleluia, este aprisco está sendo preparado, aleluia, haverá só um rebanho, aleluia, e um só povo, um só rebanho e um só pastor, e nesta manhã eu abençoo todos, em nome de Jesus Cristo, recebo as bênçãos do céu, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Nesta manhã, cada dizimista, cada ofertante, aqueles que não têm condição, abre as portas, Senhor, promove, Senhor, lá, Senhor, nas empresas, quem trabalha secular, quem tem o seu negócio próprio, envia os clientes, aleluia, enche, Senhor, o celeiro do teu povo, aleluia, derrama, Senhor, das suas bênçãos, porque o Senhor é Deus, que tem prazer em servir aos seus filhos, em nome de Jesus, eu abençoo meus filhos, a minha família, a minha esposa, cada irmão, cada irmã, derrama das tuas bênçãos, Pai, cada pedido de oração ali, Senhor, o Senhor é fiel para dar livramento, milagre, cura, até o médico vai se surpreender, porque a última palavra, ela vem do Senhor. Obrigado, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, amém, graças a Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus. Glória, glória, aleluia, aleluia, glória, glória. Obrigado, Senhor. Compartilhe, meus amados irmãos, pelo menos com 7 pessoas, você estará evangelizando juntamente conosco. A palavra de Deus, o Senhor vai soprar o vento da doutrina de Cristo. Não é doutrinas de Balaão, doutrinas satânicas, doutrinas, aleluias, de demônios. Aqui é a doutrina de Cristo. A sã doutrina é esta doutrina que vai levar a igreja ao arrebatamento, as primícias. Dá o melhor para o Senhor Jesus, o teu culto com amor, e Ele te dará com certeza o que Ele tem de melhor para ti. O Senhor, tudo que vem do Senhor é bom. De Deus tudo é bom. Satanás só dá bandeja, dá corda, depois ele tira para matar. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Receba em nome de Jesus. Pega a tua vitória nesta manhã, fecha as tuas mãos e diz: eu tomo posse da minha vitória que eu orei nesta manhã, eu tomo posse em nome de Jesus. Inscreva-se no nosso canal, quem não é inscrito, nos ajude a fazer a obra. Aleluias. Me despeço então com a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um ótimo dia na paz do Senhor Jesus. Oh, glória.